Então, vamos às discussões aí da primeira atividade online. E eu vou começar aqui com a questão que aqui está na ordem. É a primeira questão que está aparecendo para mim, porém, para vocês, na hora de realização da prova, essa ordem pode ter mudado, tá certo? Então, aí vocês vamos corrigir a questão pelo enunciado dela e não pela ordem dela, tá ok? Então vamos lá. Sendo F e G amplamente definidas, cujas leis de formação são dadas por. Então a gente tem aqui uma função, né? Só um minuto. Uma função aqui com uma lei exponencial, né? E uma função com uma regra linear. Uma função linear. Ok. Então, essas duas funções, o enunciado diz que pede para que considere-as amplamente definidas, né? Ou seja, a gente não está fazendo nenhuma restrição de domínio. Vamos lá. Então, a gente tem duas funções, f e g, elas estão amplamente definidas, ou seja, não estamos fazendo nenhuma restrição no domínio dessas funções, né? E a questão pede para que a gente marque as sentenças incorretas, né? Então, o primeiro item diz o seguinte: o domínio da função, nesse caso aqui, o primeiro item, eu repito, essa ordem muda, né? Se eu rodar de novo essa questão, essa ordem vai mudar. Então, o primeiro item que aparece para mim aqui diz respeito ao domínio, né, da função composta f bola g, né? E aí, o primeiro passo que a gente tem que fazer, eu vou escrever aqui as leis de formação. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, mas vamos lá, acho que dá para... acho que deixa-me vir aqui. Eu vou reduzir um pouquinho a tela aqui para eu conseguir olhar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a regra da f bola g. Então, a f bola g, eu vou na f e substituo o argumento, né, pela regra da g. Então, a f, né, de g de x vai ser igual a menos 3 exponencial, e aí eu vou trocar o x pela regra da g, né? E aí o x vai ser substituído por menos x mais 2, né? Mais 1. Mais 5. Isso aqui é o que a gente chama de f bola g, ou FOG, né? F bola g é a nomenclatura correta aqui para essa função composta, f bola g, tá certo? Então, essa é a regra de formação da f bola g. Então, se a gente for pensar aqui no domínio dessa função, o que a gente pode dizer aí sobre o domínio de f bola g? Existe alguma restrição de forma que f bola g não seja um número no conjunto dos reais? Então, veja que, nesse sentido, não existe essa restrição para o x. Qualquer x que eu colocar aqui, né, qualquer que seja o valorzinho x que eu coloque aqui, né, vai gerar um f bola g que seja um número real. Não existe nenhum conflito, né,
para que qualquer x que eu escolha, não existe esse x que impeça que f bola g seja um número real. Então, quando isso acontece, essa função ela tem um domínio mais amplo, né? E o domínio de f bola g é exatamente toda a reta. Tá ok? Então, nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma restrição aí ao domínio mais amplo dessa função. Então, o domínio é ilimitado superiormente, né? Então, o domínio é uma reta, a reta inteira. Então, essa reta é ilimitada superiormente. Esse item está verdadeiro, né? E a questão pede para marcar incorreta. Então, não marca esse item. A função f sobre g é bem definida para todo x real. Bem, vamos pegar agora. Deixa eu... Vou dar um print aqui nessa... acho que não precisa, não. Eu tenho isso anotado. Então, deixa eu gerar um arquivo novo aqui. E aí o item diz que f sobre g é bem definida para todo x. Bem, aí vamos pegar o f, a fórmula de f, e dividir pela fórmula da g. Então, f sobre g, né? Eu vou pegar a fórmula da f, menos 3 a x mais 1, mais 5, dividir pela g, que é menos x mais 2. Tá? Isso aqui é a fórmula de f quociente g de x. Bem, aí agora, o que a gente precisa discutir aqui? Bem, com relação ao domínio, veja que no denominador, se o x for igual a 2, teremos um problema de denominador igual a zero, né? E a divisão por zero, ela é algo que se interpreta mais como um limite do que como um valor, né? A divisão por zero é proibida, né, nessa estrutura algébrica, porque uma vez que a gente dividir por zero, essa divisão por zero iria acabar com todas as propriedades dos conjuntos numéricos, né? Daí, a divisão por zero é algo proibido, né, aqui nesse universo do conjunto dos números reais. E aí, se o x for 2, o denominador é zero. Então, o que faz com que eu precise que o x, né, seja diferente, né, de 2. Isso é uma restrição que eu faço ao domínio. Pergunta: qual é a diferença de limitada superiormente para inferiormente? Então, o conjunto é limitado superiormente se ele tem um extremo superior bem definido. Então, por exemplo, o conjunto menos infinito 2, ele é limitado superiormente, né? O conjunto menos 2 mais infinito é limitado inferiormente, né? Se eu considero aqui os extremos, as características permanecem. Esse aqui é limitado superiormente, limitado inferiormente, né? E um conjunto ilimitado é esse aqui, ó, que é o conjunto R, né?
que engloba todos os números reais, né? O conjunto R é ilimitado superiormente e inferiormente. Então, aqui na definição da F sobre G, eu já tenho uma restrição de domínio a fazer, de forma que o domínio de F quociente G vai ser a reta menos o número 2, chave 2 chave. Esse é o domínio da F quociente G. Bem, deixa eu ver aqui o que é que... Aí, ó, a função F quociente G é bem definida para todo x real. Esse item é falso. Como a questão pede para marcar as incorretas, esse item ficaria marcado. Próxima questão. O conjunto imagem de G é um subconjunto dos reais. Bem, esse item a gente consegue responder de forma simples. A função G, né, ela tem como domínio, né, conjunto dos números reais. E isso é uma reta descendente, né? Então, a gente pode pensar aqui nos eixos coordenados, né? E traçar essa reta. Quando x é 2, ela dá 0. Então, a gente vai colocar aqui um x é 2, é 0. E quando ela é 0, é porque o x para x é 2, ela é 0. E igualando a 0, o x também é 2. Então, ela é uma retinha que faz isso aqui. Né? Então, quando... Vou colocar aqui, ó. Quando x é 2, ela dá 0. Aqui é o 2. E quando para ela dá 0, né? O x é 2 aqui também. Então, o g de 2 é 0. Tá aqui, o g de 2 é 0. O 0 fica aqui, ó. Então, o g de 2 é 0. E o g de x igual a 0 é justamente o 2. Tá? Bem, então essa reta ela é representada por uma curva descendente, inclinação negativa, né? E qual é a imagem? Né? Domínio, reais, imagem, né? Veja, essa reta, ela se estende indefinidamente. É importante perceber isso aqui, destacar isso aqui. Ela se estende indefinidamente e de forma que a projeção aqui, né, no eixo das ordenadas, né, engloba toda a reta, certo? De forma que o conjunto imagem, né, é exatamente o conjunto R. Então, a imagem da G é exatamente igual à reta. E aí, a reta é um subconjunto, né, da reta. Porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, essa sentença aqui tá verdadeira, não marca. Tá certo? Não marca. O domínio da F é o conjunto R. Então, a F tem domínio igual a os reais, que não tem restrição aqui a ser feita no domínio da F. Então, verdadeiro esse item. A interseção da imagem de F bola G com a imagem de G bola F é um conjunto limitado. Bem, aí vamos primeiramente analisar essas duas
formas funcionais aí, f bola g. A f bola g, a gente já tinha deduzido a expressão dela, né? F bola g de x é igual a menos 3 exponencial de menos x mais 3 mais 5. Então, para a gente analisar aqui, vamos analisar primeiro alguns pontos, né, dessa regra aqui, né? Então, por exemplo, domínio reais, imagem. Como é que a gente decifra a imagem dessa função? Bem, é uma função que parte da exponencial padrão, né? Vamos pensar assim. Se eu tivesse exponencial de x, como seria o gráfico, né? Então, base maior que 1, né? Base maior que 1, né? Então, a função crescente, né? Crescente. Esse ponto aqui é quando x é 0, isso é 1. Tá certo? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos trocar o sinal de x. Aí, eu vou passar a ter exponencial de menos x. Quando eu troco o sinal de x, eu estou fazendo uma rotação nesse eixo aqui, né? Uma rotação no eixo y, né? Estou trocando o que é x positivo por x negativo. Então, é como se fosse uma construção simétrica, né? Como se fosse um rebatimento, né? Então, eu vou pegar essa regra e vou fazer ela assim. Continua sendo 1 aqui, tá certo? Então, troquei o sinal de x, eu fiz uma rotação no eixo. Aqui, como não ficou muito bonito, eu vou refazer, porque aqui tem que ser simétrico, né? Tem que ser simétrico. Então, aqui, trocou no 1. Bem, aí agora eu vou adicionar 3. Eu só estou fazendo um deslocamento, né, no eixo, né? Então, aí a adição de 3, eu vou fazer um deslocamento. Não mudaria muito a aparência gráfica, mas vai mudar esse ponto de intersecção aqui. Então, se eu fizer agora E menos x mais 3, o que é que vai acontecer? Quando o x é 0, agora ele vai para exponencial ao cubo, né? E a exponencial ao cubo é maior que 1, ou seja, esse gráfico dá uma leve subida, né? Mas ele continua tendo esse aspecto. Mas aí agora trocamos o intercepto aqui por exponencial de 3. Bem, aí agora o que temos que fazer? Vamos multiplicar por 3. 3 exponencial de menos x mais 3. Isso vai modificar o gráfico, né, de forma que eu só vou mexer novamente nesse intercepto, mas a estrutura gráfica fica parecida. Então, graficamente, eu vou ter um gráfico com um intercepto maior. Vai ser o triplo, né, disso aqui. Vai ser 3 vezes a
ao cubo. E aí, quando eu troco o sinal, tá certo? Tô trocando o sinal, eu vou fazer a seguinte mudança. Eu vou até usar outra cor aqui para a gente não confundir. Então, eu vou trocar o sinal agora. Menos 3 é menos x mais 3. Quando eu faço isso aqui agora, eu estou agora construindo uma rotação, né, no eixo x, tá certo? De forma que esse gráfico vai ficar simétrico em relação a este aqui, só que em relação a esse eixo x, né? E aí, vou colocar aqui, ó, o que vai acontecer com esse gráfico. Ele vai ficar aqui agora tocando no menos 3 ao cubo. Tá certo? Bem, e aí o próximo passo é adicionar 5 unidades a este valor, né? Aí agora o que a gente tem que fazer? Eu vou sair por aqui pelo cantinho. Vamos para cá. Menos 3 é menos x mais 3 mais 5. Né? Aí agora, essa regra vai, né, se a gente pegar aqui no zero, né, que é esse ponto, né, que quando x é zero é que define essa intersecção com o eixo x, com o eixo y, né? Deixa me ver aqui só quanto que é esse valor para a gente ter. Então, olha lá, eu vou ter menos 3 menos 1 menos 1 vezes ESP exponencial e ao cubo, né? Mais 5. Aonde vai esse valor? Né? Antes ele estava em 20, menos 20, né? Agora ele vai continuar negativo, mas ali na casa ali dos menos 15, tá certo? Então aqui, ó, esse gráfico vai continuar lá embaixo, só que ele vai subir um pouco mais, continuando um valor negativo, né? Só que aí agora esse valor vai ser menos 3 ESP de ESP ao cubo mais 5. Ou seja, ele reduz um pouco, aí ele sobe um pouco, mas, né, o gráfico continua, né? Agora você precisa saber se isso pode ser zero. É o que a gente precisa definir, né? E aqui também, ó, pessoal, esse gráfico aqui que eu estou circulando, ele pode também tocar o eixo X, né? Cruzar aqui esse eixo X. É só igualar a zero. Vamos ver se iguala a zero. Você vê, igualou isso aqui a zero? É possível, né? Espera aí, só um minutinho. Então, por exemplo, será que é possível que, né, a exponencial menos 3
Menos 3 vezes... Deixa eu usar outra cor aqui para não... É o vermelho. Menos 3 vezes exponencial ao cubo. Será que isso aqui pode ser zero, pessoal? Isso faz sentido? Né? Isso não desculpa, foi mal. Espera aí, que a função aqui é exponencial, é menos 3 exponencial de menos x mais 3. Desculpa, foi mal. Então, deixa eu colocar aqui novamente. Vou fazer a mesma pergunta. Eu apagar isso aqui. Então, menos 3 exponencial de menos x mais 3. Será que isso aqui pode ser zero? Né? Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar. Não tem como isso dar zero, né? Não tem como isso dar zero. Claramente, isso aqui é um valor maior ou igual. É um valor maior que zero, inclusive, né? E aqui é um valor menor que zero. Enfim, isso aqui não tem como ser. Isso é sempre um número, inclusive, negativo, tá certo? Então, esse gráfico aqui, ele não toca o eixo x. Porém, dessa função aqui, o que é que acontece aqui, né? Eu estou adicionando 5 unidades. Estou fazendo um deslocamento vertical nesse gráfico para cima, né? E aí vamos ver o que é que acontece. Deixa eu botar para cá. Então, olha lá. E agora eu tenho menos 3. Peraí. Menos 3. Exponencial de menos x mais 3. Mais 5 igual a zero. Vamos ver se isso é possível. Será que dá para a gente responder isso aqui? Será que existe x real que iguala essa equação a zero, né? Aí a gente precisa resolver aqui, né, a equação. Então, isso aqui acontece se somente se, né, eu vou dizer que o 3 exponencial de menos x mais 3 tem que ser igual a 5. E aí, eu vou dividir por 3 aqui, ó. Ou seja, a exponencial de menos x mais 3. Desculpa aqui que eu coloquei. Então, aqui tinha 5, né? Eu dividi por 3, 5 terços. Aí, o que a gente tem que fazer? Passa o log em ambos os lados. E aí, o log da exponencial cai o expoente. Menos x mais 3 igual log de 5 terços. Tá certo? Esse log aqui na base E, tá? Eu quando é base E, não explicita a base. E aí, quem é x? X igual a 3 menos o log de 5 terços. Ou seja, tem x que zera essa equação. De forma que, quando o x é 3 menos o log de 5 terços, esse gráfico, né, cruza o eixo x. Então, aqui é mais correto que a gente faça um gráfico assim, né? E aqui vai ser aquele ponto, né? Que é 3 menos o log de 5 terços. Vamos só ver o sinal disso aqui, né? Ó,
3 menos o log de 5 terços. Ó, 2,48. Então tá para a direita mesmo, como era de se esperar. Tá, ok? Bem, então o que aconteceu, né, foi que a gente deu uma reformulada na função, né? Eu saí da função base, né, que é a exponencial de x, né, e cheguei numa outra forma que mudou o gráfico, mudou o aspecto do gráfico, né? E aí, observe que quando a gente faz essa mudança, isso afetou aí, por exemplo, o limite, o conjunto imagem, né? O conjunto imagem dessa função aqui inicial, né? Ela é um conjunto imagem diferente, né? Desse conjunto imagem aqui, certo? Conjunto imagem. Porque quando o x tende aqui a menos infinito, nesse primeiro gráfico, quando x tende a menos infinito, o y tende a zero, né? Então a imagem tende a zero, né? Ou seja, isso aqui tende a zero quando o x tende a menos infinito, né? Isso aqui tende a zero. E aí, se a gente for pensar no conjunto imagem aqui dessa função exponencial básica aqui, eu vou pegar a fronteira do zero, né? E vou para o mais infinito. Eu tenho o conjunto imagem. Já essa nova função, e aí deixa eu fazer aqui outro rascunho. Você pegar aqui, ó, menos 3 exponencial de menos x mais 3 mais 5. Vamos pensar aí, quando x vai para mais infinito, essa parte aqui vai para zero, né? Tá certo? E isso converge para 5, tá certo? Então isso aqui tende a 5 quando x tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para menos infinito, tá certo? Então, observe que existe uma reta que é assíntota aqui, ó. A reta da assíntota com y igual a 5. Y igual a 5. E aí, vamos olhar lá para o item e ver o que a gente pode concluir, né? Conjunto imagem de f bola G, né? Então, conjunto imagem de f bola G, aqui, ó, por essa conclusão, imagem de f bola G é igual a menos infinito até o 5. Aberto. Tá certo? Então, a interseção, eu preciso encontrar esses conjuntos de imagens, né? Eu encontrei um, né? Falta o outro. Tá certo? Então, você pega f bola G. Então, a fórmula do f bola G é o quê? Deixa eu colocar aqui. Só fazendo um resumo aqui, tá? Então, o gráfico dessa função seria algo assim. A ao cubo mais 5, né? Então, esse é o intercepto aqui. Aqui a gente viu que era, acho que era, se não me falha a memória, era 3 menos o log de 5 terços. Tá?
E a gente viu também que existe uma curva assíntota no 5, né? Aqui, de forma que o limite, quando o x tende a infinito, tende a mais infinito, essa quantidade aqui, ó, vai para zero, tá certo? Isso aqui tende a zero, né? E sobra o 5. Então, isso aqui converge para 5, o que faz com que o conjunto imagem de f bola g seja igual a menos infinito 5. Vamos pegar a g bola f. Aí vai na g. Vamos pegar aqui ela. G bola f, né? Vai na g e troca o x pela fórmula do f, né? Então aqui, ó, olhando para cá, então g bola f vai ser, vou na g e troco o x pela fórmula da f, menos, aí eu vou botar aqui agora, ó, menos 3 exponencial de x mais 1 mais 5. Esse é o meu novo x, mais 2, certo? Eu vou copiar aqui para poder ir para outra tela. Aí veja, posso trocar o sinal aqui, ó, menos, com menos, né? Vou ficar com 3 exponencial de x mais 1, menos 5. Menos 5 mais 2, né? Vai ficar aqui, ó, menos 5. Aqui, ó, menos 5. Menos 5 mais 2, que vai dar menos 3. Tá certo? Menos 5 mais 2, que é menos 3. Tô colocando aqui na outra tela. Bem, deixa eu ir para outra tela aqui. Então, olha, essa é a G bola F. Na G bola F, agora uma vez que a gente já construiu lá aquela ideia lá do F bola G, o que a gente tem que fazer aqui para entender o conjunto imagem? Fazer o X tender a mais ou menos infinito. Se X for para mais infinito, observe que essa parte aqui, ela vai para infinito. Então, se X for para mais infinito, então essa quantidade vai para mais infinito. Certo? E se o X for para menos infinito, aí essa parte vira zero, essa parcela aqui vira zero, e isso converge para menos 3. Tá certo? Então, veja. Quando o X... Esse gráfico aqui, né, vai ter um limite inferior, né, em menos 3. Vai ter um menos 3 aqui, ó. Que vai limitar ele, o gráfico inferiormente. De forma que quando o x tende a menos infinito, a curva vai fazer essa assintotar a reta x igual a menos 3. Aí, quando o x é zero, a gente vai ficar aqui com a exponencial 3 vezes a exponencial, né? Porque quando o x é zero, vai ter 3 vezes a exponencial menos 3. Aí eu vou fazer essa conta aqui, ó. 3 vezes o valor ESP menos 3. Aí para onde vai esse número? Vai lá para 5. 3 vezes a exponencial menos 3. Lá para 5, né? Então, essa curva, ela vai passar, quando x é zero, ela vai passar no 5 aqui, ó.
perto do 5 aqui. Certo? E igualando isso aqui a zero, aí a gente tem, ó, 3 exponencial de x mais 1 igual a 3. Né? Simplifica. Então, a exponencial de x mais 1 é igual a 1. Vou passar o log de 1 é 0, tá certo? Então, x mais 1 tem que ser igual a 0. O x vai ser menos 1. Tá certo? O x é menos 1. Então, essa curva vai fazer assim, ó. Vamos imaginar aqui que esse seja o ponto lá do 3 exponencial menos 3. E aqui é o menos 1. Certo? Então, olha lá, conjunto imagem. Conjunto imagem. Menos 3 até infinito. Tá certo? O domínio de f bola g. O f bola g, né, tem domínio igual a R. Tá certo? O f bola g, ou seja, o domínio de f bola g é igual a R. E R é ilimitado superiormente, tá certo? Ou seja, tá verdadeiro o item, não tá falso. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo. Sobre os conjuntos de solução, conjunto de soluções das inequações, das desigualdades, né? Aí 2x menos 3, x menos 1 maior que 3. E uma inequação quociente 3x mais 4, 6x mais 5 menor ou igual que 2. É incorreto afirmar que, aí, sendo SI e SI, respectivamente, os conjuntos de soluções das desigualdades 1 e 2, a interseção é o R menos o zero. Bem, eu preciso encontrar esses conjuntos de soluções. Então, deixa eu vir aqui para outra tela. Vamos lá. Então, a primeira desigualdade é o seguinte: 2x menos 3 é uma inequação produto, né? X menos 1. Isso tem que ser maior que 3. Então, o que é que acontece? Vamos desenvolver esse lado aqui, ó. 2x ao quadrado menos 2x menos 3x mais 3 maior que 3. Aí vamos simplificar isso aqui. 2x ao quadrado menos 5x. Aí veja que esse 3 aqui pode subtrair com esse. Eles têm o mesmo sinal e estão em lados diferentes. Isso aqui maior que zero. Aí agora eu coloco o x em evidência. Juliane, eu vou aumentar um pouquinho na próxima prova, tá certo? O tempo da prova. Isso não é problema, não. Então, vou colocar o x em evidência. X, 2x menos 5 maior que zero. Aí, vejam. Quando que essa desigualdade é maior que zero, né? Quando essas duas coisas aqui têm o mesmo sinal, tá bom? Então, a gente precisa analisar aí quando elas têm o mesmo sinal, né? Então, pegando as raízes, você tem o zero, a raiz aqui, ó, e o 5 meios também é raiz, né? Aí você pode fazer aqui o estudo do sinal, né? No produto, né? Então, por exemplo, se
o x é maior que zero, aqui, né? E se o x for maior que 5 meios, os dois são positivos. Então, o produto é positivo. Quando você está entre 0 e 5 meios, aí essa parcela, essa parte aqui troca o sinal. Ele fica negativo e o x continua positivo. Então, o produto fica negativo. E quando o x passa para o zero à esquerda, né? À esquerda do zero, então o x fica negativo e esse 2x menos 5 fica negativo. Então o produto fica positivo, tá certo? E aí, quando que é positivo, né? É positivo à esquerda, né? Vou botar outra cor aqui. Menos infinito até o zero, né? União, né? Com 5 meios mais infinito. Esse é o conjunto SI, tá certo? Esse é o conjunto SI. Vamos pegar outra desigualdade agora. Vou dar um print nessa tela aqui. Vamos lá. Vamos para a próxima desigualdade, né? Próxima desigualdade. É um quociente, né? 3x mais 4, 6x mais 5. Vou colocar aqui no quadro. Acabei fechando o arquivo, mas tem nada não. Então a segunda é 3x mais 4 sobre 6x mais 5. Isso tem que ser menor ou igual que 2. E agora a gente vai fazer algumas simplificações aqui. Vou passar esse 2 para a esquerda e vou juntar essas expressões, né? 3x mais 4 sobre 6x mais 5 menos 2 menor ou igual que 0. Aí agora vou fazer o cálculo aqui com as frações. 6x mais 5, 3x mais 4, menos 2 vezes 6x mais 5. Isso tem que ser menor ou igual que 0. Agora eu vou fazer as simplificações aqui, né? Então vai ficar 3x mais 4 menos 12x menos 10, tá certo? E aí simplificando, menos 9x menos 6 sobre 6x mais 5 menor ou igual que 0. Aí agora a gente consegue comparar o quociente, né? Esse quociente aqui. Onde é menor que 0? Vamos estudar as raízes, né? Vamos estudar as raízes. Então aqui uma raiz aqui cai no 2/3. Ó, se você colocar 2/3 aqui no lugar do x, aí você vai ter menos 2/3, menos 2/3, desculpa. O menos 2/3 vai ser raiz aqui do numerador.
Deixa eu ver. Eu no denominador, 5 sextos, menos 5 sextos aqui, ó. Aí quem é maior? 2 terços, menos 2 terços ou menos 5 sextos, né? Então, se eu posso escrever 2 terços com expoente com um denominador igual a 6, vai ser menos 4 sextos, né? Então tá abaixo. Ele vai, na verdade, ele fica à direita, né? Então, menos 2 terços fica aqui. E o menos 5 sextos fica mais à esquerda. Aí, quando o x, quando o x está à direita do menos 2 terços, né? A gente tem o numerador negativo, tá certo? O numerador é negativo. E o denominador é positivo. Então, negativo sobre positivo, negativo. Quando o x está entre 5 sextos e menos 5 sextos e menos 2 terços, aí o numerador troca o sinal, vai ser positivo, e o denominador fica positivo. Então, o quociente fica positivo. Aí, o terceiro caso, né, é quando o x está à esquerda de menos 5 sextos, que aí você tem negativo no numerador, né? E positivo, aliás, desculpa, e negativo no denominador. Então, negativo. Então, basicamente é o seguinte: o que vocês podem fazer aqui para resolver de forma bem rápida isso aqui? Pega os coeficientes líderes, né, que são aqui menos 9x e 6x, e estuda pega as raízes, coloca as raízes enfileiradas, aqui como eu fiz aqui, e aí você vai pegar o seguinte, ó, pega o quociente negativo com positivo, então negativo, passa pela raiz, troca o sinal, passa pela raiz, troca o sinal, certo? Então, aonde que é menor ou igual a zero, tá? Aí agora, menor ou igual a zero. Então, vai pegar aqui, ó, vai pegar aqui, vou pegar o 2 terços e vou pegar o 5 e vou, tá certo? Pegar toda essa parte extra raízes. E aí eu vou ter a solução como sendo o conjunto menos infinito, menos 5 sextos. Como é menor ou igual que zero, né? Aí só um detalhe, deixa eu ver. Esses 5 sextos é no denominador, tá certo? Então, esses 5 sextos não entra no conjunto solução, tá? Então, 5 sextos não entra, porque o 5 sextos é quando zero é o denominador. Então, essa fração vai ser zero quando o numerador for zero, tá certo? Então, o menos 5 sextos não entra aqui, menos 5 sextos. União, né? União. Aí agora vai entrar o 2 terços e vai até o mais infinito. Tá certo? Então veja, o primeiro conjunto deu menos infinito até zero.
união 5 meios até mais infinito. E esse aqui seria o S2. E esse aqui é o SI. Vamos ver o que é que a pergunta... Qual que é que a questão pergunta. Vamos olhar lá. Sendo SI esses conjuntos de soluções, a interseção é R menos o zero. Bem, olha aqui. Se você pegar a interseção desse conjunto com esse, eu vou escrever novamente aqui, pessoal, para não... Vou repetir aqui os conjuntos, para não ficar tão ruim aqui de visualizar. Então, olha só. O SI é igual menos infinito, zero, união, 5 meios, mais infinito. E o SII igual menos infinito, menos 5 sextos, união, menos 2 terços, mais infinito. Interseção agora entre esses conjuntos, SI, interseção SI. Então, olha lá. Dessa parte aqui à esquerda do zero, né? A gente fica com essa parte aqui, né? Então, vai ser menos infinito, menos 5 sextos. E não inclui 5 sextos. União. E aí, na parte positiva, aí perceba o seguinte, ó. O 2 terços aqui também está. De menos 2 terços a zero, também temos aqui, né? Então, só que aqui, menos 2 terços até zero. E aí o zero não está no primeiro conjunto, está no segundo, mas não está no primeiro, então fica aberto. E aí, união. Né? Aí agora vamos para a parte positiva, né? A parte positiva vai pegar aí dos 5 meios até mais infinito. Então, a parte negativa, eu peguei essa. E tem um gapzinho aqui, tem um espaçamento, um espaço dos menos 5 meios ao 2 terços, que não está em nenhum dos dois conjuntos. Quer dizer, não está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E do menos 2 terços até o zero, está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, porque aqui vai até mais infinito, né? Então, e aí, na parte positiva, você pega o conjunto menor. Na verdade, é a interseção. Aí vamos lá. Então, claramente incorreta a questão, tá certo? Então, é incorreto, marca. Aí na equação I é válida apenas no conjunto de menos infinito a zero. A gente viu que não, porque o conjunto de solução dela também inclui essa parte aqui, que é um subconjunto de valores positivos, né? Então, estaria incorreto também. O conjunto menos 2 terços 1 é um subconjunto da solução da desigualdade 2. Então, vamos olhar o S2 e vamos ver se menos 2 terços 1 está dentro de S2. Então, S2 menos 2 terços está aqui, né? Então, menos 2 terços está aqui. E o 1, né? Está aqui depois do 2 terços, do menos 2 terços. Então, é um subconjunto, sim, dessa solução, verdadeiro. Né? SI e SI, respectivamente, a união. A união desses dois conjuntos vai dar o quê? Vamos ver. Pensar agora na união desses conjuntos.
Vamos escrever aqui o conjunto união. SI, união SII. Vamos lá. Então, eu vou pegar de menos infinito a zero. Aí eu penso no conjunto mais amplo, né? Porque é reunião. Então, eu vou pegar de menos infinito a zero, né? E do 2/3, do menos 2/3, já tem uma parte aqui de menos 2/3 até zero, né? Então, daqui, essa segunda parte aqui, ó, vai levar o outro pedaço do conjunto real, né? Porque o zero está aqui, o zero está aqui, é um elemento aqui, né? O zero é um elemento. E o menos 2/3 já está aqui já está incluído aqui nessa parte. De forma que a união desses dois conjuntos é exatamente o da reta. Tá certo? Então, a reunião é a reta, tá verdadeiro. O conjunto solução de II contém um intervalo aí menos 0,82 e menos 0,66. Bem, vamos pegar o S2 e vamos ver o que é 5/6. Vou fazer essa conta aqui na calculadora mesmo. 5/6. 0,833, né? É o 5/6. E no caso negativo, né? Menos 0,833, né? Menos 0,833. Aí, o 0,82, cadê? Menos 0,82 está à direita dele, né? Então, inclui, né? Inclui o menos 0,82. Mas vamos olhar o outro lado. Vamos olhar o outro lado. O outro lado é o menos 2/3. Pego o 2/3 aqui, ó. E vê aqui quanto vai dar. 0,66 é negativo. 0,66 é negativo. 0,66 é negativo, né? E vamos ver. Então, se é 0,66 é negativo. Só que veja que é um número. É 0,666. Ele está à direita, né? Ele está, na verdade, como é negativo, né? Ele fica à esquerda. Ele é um pouquinho maior que o. Ele é um pouquinho menor, né? Mais negativo, né? Que esse 0,66. Então, o 0,66 menos 0,66, vamos pensar aqui agora. 1 é menos 5. O menos 5. Menos 5/6 está aqui. Mais o 2/3 estaria à esquerda, né? Estaria à esquerda aqui, o 2/3. Menos 2/3. Então, colocando aqui numa sequência, eu tenho menos 5/6, menos 2/3 e menos 0,66. De forma que o 0,82 estaria aqui. Menos 0,82. Deixa eu apagar aqui. Ok? Tem um detalhezinho aqui nessa, né? Então, o conjunto contém, né? Contém o intervalo, né? Então, contém o intervalo, aí, na verdade, o conjunto seria esse aqui, né? Daqui até aqui. Então, ele não contém o intervalo. Então, teria que marcar também. Então, teria que marcar esses 3 itens. Então,
Então, é uma questão super aplicadinha aí, que envolvia a parte de continuidade, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, num certo país, o montante de impostos devido por pessoa física recebe X unidades monetárias, é dado por então, 15% de X, se o X está, se a renda é de 0 até 25 mil. 3.750 mais 25% do excedente, né? A X, né? A 25 mil. Se o X está de 25 mil a 60 mil, isso deve ser a renda anual, né? E 12.550 mais 35% do que exceder 60 mil para o X maior que 60 mil. Então, olha lá. Item 1. Marcas corretas. Agora, corretas. Tá? A função T é descontínua em 25 mil. Se substituir o X por 25 mil aqui à esquerda, né, você tem 15% de 25 mil. Né? Ponto 15 vezes 25 dá os 3.750. Se você substituir aqui na parte à direita, essa parte aqui vai ser zero, né, e vai sobrar os 3.750, o que faz com que o limite, quando x tende a 25 mil pela esquerda, seja igual ao limite quando x tende a 25 mil pela direita. Isso já é um bom passo para a função ser contínua no ponto. Mas, além disso, eu preciso que o t de 25 mil esteja bem definido e seja igual para ambos. E, de fato, o t de 25 mil é exatamente igual a 3.750. Então, a função é contínua em 25 mil. Se está dizendo que é descontínua, não marca. As mudanças no imposto pago pelos contribuintes não têm variação sensível se o perfil de renda é levemente inferior ou superior a 60 mil. Aí, aqui a gente analisar se ela é contínua em 60 mil. Se ela for contínua, né, aí a sentença é verdadeira. Se ela for descontínua, a sentença é falsa. Então, ó, no 60 mil, aí a gente vai ter o quê? 3.750, né? 3.750 mais o 25, né? 25% do que exceder, né? O 60 mil, que é o 25, o 60 menos o 25, né? Que é 35 mil, vezes 0,25, tá? 8.750 mais os 3.750, a 12.500. E aqui, pela direita, né, você tem aqui quando o x é 60, né, fazendo o x tender a 60 mil, essa parte vira zero, que sobra 12.550. Então, tem 50 reais de diferença aí que faz com que a função não seja contínua em x igual a 60, o que faz a sentença ser falsa, porque a variação tem uma pequena variação, tem uma variação sensível, né? Justamente por essa descontinuidade. Então, falso, falso. A receita advinda de um contribuinte é sensivelmente diferente se sua renda é ligeiramente inferior. Aí, esse item aqui anula o primeiro, né? Então, se esse é falso, esse aqui é verdadeiro, marca esse. Então, entreguei de graça esse item. A função T é contínua em R, isso é falso. A gente viu que ela é descontínua em 60 mil. E a receita tributária advinda de contribuinte é sensivelmente diferente se sua renda é ligeiramente inferior a 2.500. Isso aqui é falso, porque a gente viu que ela é contínua em 25 mil. Então, o único item a ser marcado aqui era o item C. Vamos lá. Deixa-me ver.
deixa me ver, vamos lá. Então, são dois limites, L1 e L2. Um aqui é com a raiz quadrada de x mais ou menos 1 sobre x. E o segundo limite é com x mais 4 sobre raiz de x mais 1. Né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, esse primeiro limite, como é que a gente resolve ele? Tem que levantar uma indeterminação aqui, que tem zero, né? Aí, quando x é zero aqui, dá 1 sobre 1 menos 1. Então, tem uma indeterminação do tipo zero sobre zero aqui. A gente precisa levantar essa indeterminação aqui. Né? Então, quando x é zero, vai ficar 1 menos 1 dá zero, e embaixo dá zero também. E aí, o que precisa ser feito, né? Deixa eu ir para o quadro aqui. Vamos lá. Então, 1 mais x menos 1 sobre x. Eu vou reescrever isso aqui. Vou multiplicar e dividir pelo conjugado, o que a gente chama de conjugado, que é você trocar o sinal aqui. Então, vou ficar 1 mais x raiz mais 1, né? E 1 mais x raiz mais 1. Fazendo essa multiplicação aqui, o que é que acontece, né? Eu posso usar aqui um produto notável, né? Então, aqui você tem, ó, A menos B e A mais B. Então, vou ficar com o quadrado de A, 1 mais x e menos o quadrado de B, que é 1. Aí, o que aconteceu aqui, né? O que ficar no denominador, você repete. 1 mais x mais 1. Aí, 1 menos 1, né? E sobrou aqui o quê? X sobre x, 1 mais x mais 1. Aí é onde entra aquela questão que algumas pessoas me perguntaram, né? Que quando eu faço o limite, quando x tende a zero, né? Observe que o x não é zero, né? O x tende a zero. Lembrando que limite é uma convergência, é uma análise de convergência. Então, o x tende a zero. Então, se o x tende a zero, mas ele não é zero, eu posso dividir aqui, simplificar. Posso dividir por x, né? Eu não estou dividindo por zero. Eu estou dividindo por um número tão próximo de zero quanto se queira, mas que ele não é zero. Então, se eu dividir isso aqui por x, essa convergência, e aí eu posso substituir agora o x por zero, né? Entendeu? Porque o x tende a zero. Tende a zero. Então, na tendência, a tendência é que esse número aqui, ó, convirja para 1 mais 1, que é 2, né? Então, isso aqui converge para 1 meio. Esse é o valor de L1. Tá certo? Esse é o valor de L1. Guarda aí a resposta. O L1 é 1 meio. Vamos para o L2 agora. Deixa eu abrir a questão para a gente ver novamente. O L2 eu vou colocar aqui x mais 4 sobre x2 mais 1. Vamos ver agora qual é a estratégia, né? Qual seria a estratégia aqui na hora de... Bem, esse caso aqui, você pode dividir, né, o numerador e o denominador por x. E aí, quando você divide por x, você vai ficar com 1 mais 4 sobre x, certo? E no denominador, quando a gente divide por x, né, eu posso colocar esse x dentro da raiz, né? Na verdade, aqui, o ideal seria dividir pelo módulo de x.
tá certo? Dividia pelo módulo de x. E aí aqui eu teria x2 mais 1 raiz sobre o módulo de x. Só que o x tende a mais infinito, então o módulo de x, nesse caso aqui, vai ser igual a x. Porque o x é positivo, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 mais 4 sobre x dividido. Aí agora vou jogar o módulo dentro, vou jogar o x dentro da raiz. Vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. E aí, 1 sobre x ao quadrado aqui, desculpa. Aqui eu estou dividindo, coloquei o x para dentro, né? Só que o x entra um x ao quadrado para ele sair, né? Porque a raiz de x ao quadrado é o módulo de x. Certo? Raiz de x ao quadrado é o módulo de x. Então, aí agora o que acontece, né? 1 mais 4 sobre x dividido por raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Aí agora a gente pode passar o limite, né? Vamos passar o limite quando x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito, aí olha lá. Numerador convergindo para 1. Denominador convergindo para 1. Certo? Isso aqui é um quadrado. Então, isso aqui, o resultado do L2 é igual a 1. Certo? Então, L1 é igual a 1 meio e L2 é igual a 1. Né? Vamos para cá agora. Vamos analisar os itens. O limite L1 é um valor real negativo. Bem, mas L1 é 1 meio. 1 meio é positivo. Então, o item é falso, não marca. L1 ao quadrado é menor que 0,5. Bem, L1 é 0,5. L1 ao quadrado é um valor menor que 0,5. Né? Então, esse item é verdadeiro. O L2, que é igual a 1, L2 ao cubo é 1. Então, também verdadeiro. O limite L1 não existe, aí está falso. E L1 elevado a L2, né? O L1 é 1 meio, elevado a L2, que é 1, né? Teria que dar 1 meio, mas 1 meio não é maior que 1. Bem, está aqui uma função com lei de formação dada por x ao quadrado mais 1, x3 menos 4x. Marcar as alternativas corretas. T é descontínua em apenas dois valores reais. Bem, aonde é que são os pontos de descontinuidade dessa função t, né? Quando o denominador é zero. Quando é que o denominador é zero? No mais ou menos 2 e no zero, tá certo? No mais ou menos 2 e no zero. Perfeito? Então, são 3 pontos de descontinuidade e não 2. Está incorreto, não marca. A função t é ilimitada inferiormente. Bem, se a gente quer saber se ela é limitada inferiormente, vamos analisar os limites. Tem que analisar os limites quando x tende a mais infinito e o limite quando x tende a menos infinito. Quando x tende a mais infinito, aí vamos lá, deixa eu copiar essa fórmula aqui. Vou anotar aqui a fórmula da x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo menos 4x. Então, qual é o limite quando x tende a mais infinito, né? Bem, polinômio sobre polinômio confronta as potências, as maiores potências, né, de x. Então, quando x tende a mais infinito,
isso aqui é equivalente ao limite, né, ao limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Isso é zero. Então, aqui é zero. Então, quando x tende a mais infinito, né, o limite é zero. Tá certo? E vamos lá, quando x tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, né? Aí a gente vai também para zero, né? Então, com mais ou menos infinito, vai para zero. Né? Aí, vamos lá. Se o x tender, por exemplo, a 2, ou a menos 2, ou a zero, o que vai acontecer com isso aqui, né? Ó, se x tende a 2 pela direita, x tendendo a 2 pela direita, tá? Então, olha essa fração aqui. Quando x tende a 2 pela direita, ela tende a 2 por valores positivos, né? O x ao quadrado mais 1 vai tender a 5, né? Esse numerador tende a 5. E o denominador vai tender a zero, né? Vai tender a zero, mas por valores positivos. Tá certo? Então, vai ser aquela regra, aquela ideia lá do limite, onde você tem numerador tendendo a uma constante positiva e denominador tendendo a zero pela direita. E aí, quando x tende a 2 pela direita, o limite vai ser igual a... Devo até anotar a fórmula correta do limite aqui, para depois não ficar difícil de entender, mas o limite, quando x tende a 2 pela direita, de x2 mais 1 sobre x3 menos 4x, isso aqui vai ser igual, né, a mais infinito, porque você vai ter numerador tendendo a uma constante positiva, denominador tendendo a zero pela direita, então vai para mais infinito. Se você pensar com um x tendendo a 2 pela esquerda, aí o raciocínio é o contrário. Então, o limite é menos infinito. Tá certo? Então, no 2, no menos 2, tá certo? No menos 2, essa coisa se inverte, né? E no menos 2, quando você está tendendo à direita, né? No menos 2, então no 2, quando tende à direita, mais infinito. À esquerda, menos infinito. No menos 2, se tender a menos 2 pela direita, vai ser a mesma coisa. Quando tender pela direita, né? Aqui você pensar menos 2 pela direita, né? Então, por exemplo, você vai pegar... Vou pegar um valor aqui bem próximo de menos 2. Menos pela direita, né? Então, vai ser menos 1,99, por exemplo. Menos 1,99. Eita, ficou horrível aqui. Então, pega o menos 1,99. Menos 1,99 ao cubo menos 4 vezes menos 1,99. E compara isso se você tivesse agora olhando à esquerda, né, que é um valor mais negativo. Né? Então, você vai ter o mesmo resultado nos limites laterais quando o x tende a menos 2.
né? Então, quando x tende a menos 2, eu mantenho esse padrão aqui, né? Porque o numerador vai ser sempre positivo, né? Por menos 2 ou 2, e o denominador vai tender a zero pela direita, quando x tender a menos 2 pela direita, ou a zero pela esquerda, quando x tender a menos 2 pela esquerda. E no zero, né? Quando x tende a zero pela direita, né? Quando x tende a zero pela direita, né? O padrão também é ir para mais infinito, pela direita. Deixa eu ver aqui. Quando x tende a zero pela direita, aí você vai ter valores maiores que zero, né? Então você vai ter 0, alguma coisinha, menos 4 vezes esse 0, alguma coisinha. Então, por exemplo, aqui nesse caso, quando x tende a zero pela direita, menos infinito. Quando x tende a zero pela esquerda, mais infinito. Então, para a gente ter uma ideia aqui desse gráfico, a gente não precisava desse detalhamento todo para responder essa questão, tá certo? Mas, vamos ver aqui, ó. Ela é descontínua em apenas dois valores, está falso. A função t é ilimitada inferiormente. Bem, a gente viu que vários limites dão, quando t tende a, por exemplo, a 2 pela esquerda, esse limite já dá menos infinito, o que faz com que t não seja limitada inferiormente. Então, ela é ilimitada inferiormente, tá certo? Então, marca. T é descontínua em menos 2, isso é verdadeiro, né? X igual a 2 não é um elemento do domínio de T, isso também é verdadeiro. T é contínua no conjunto dos números naturais superiores a 5. Então, os pontos de descontinuidade dessa função são 0, 2 e menos 2. Então, acima de 5, sendo natural, sendo inteiro, sendo real, sendo irracional, ela vai ser contínua nesses pontos. Não existe x pertencente a R, tal que t de x é zero. Então, veja, a gente encontra x com um limite, né? Por exemplo, quando x tende a mais ou menos infinito, o t de x tende a zero. Mas não existe um x que zere essa fração, né? Tá certo? Só vai zerar se o numerador fosse igual a zero, mas o numerador ele é x ao quadrado mais 1, né? Então, se você pegar o x ao quadrado e igualar a menos 1, isso aqui não existe, não é uma solução, isso aqui não é uma solução no conjunto R, tá certo? Aqui não existe em R. Tá certo? Não existe em R. Bem, então, é um item falso, marcaria aí 4 desses itens, só não marca o da descontinuidade em apenas e certo, esse item também é verdadeiro, né? Não existe x, tal que t de x é zero, então só não marca a descontinuidade em apenas dois valores.